Olá, voltamos para a nossa aula de urbanização. Discutíamos no segmento anterior algumas definições de cidade: centro político, administrativo e econômico de um município. A cidade está inserida em um município. Definimos cidade também como a zona urbana de um município. Falamos da questão do êxodo rural. E agora eu vou te mostrar num gráfico aqui, dei uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui o processo, não é? Evolução da população urbana, evolução da população rural no mundo. Então nós temos aqui um gráfico, não é? Cartesiano, onde nós temos nesse eixo aqui na vertical a população em bilhões de habitantes. População em bilhões de habitantes. E nesse eixo, na horizontal, os últimos... Bom, nós estamos aqui, 2019, então os últimos 69 anos e projeções até 2030. Então tá aqui, ó, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 e 2030. E aqui tem o avanço da população rural, que é a primeira linha aqui, em azul, e a população urbana, que é a linha em vermelho. Vamos ver como é que se deu essa evolução? Em 1950, a população rural contava com aproximadamente 1 bilhão e 900 milhões de habitantes, enquanto que a população urbana era da ordem de 650, 700 milhões de habitantes. Então, em 1950, a maior parte da população do mundo era rural. Tá? Vamos ver aqui, em 1960, a população urbana atinge 1 bilhão de habitantes, enquanto que a população rural está aqui, ó, 2 bilhões. Então, em 1960, 2/3 da população mundial viviam no campo. 2/3 da população mundial viviam no campo em 1960. E olha só, em meados da década de 60, em 1965, é quando a população urbana do Brasil supera a rural. Mas no mundo, dei uma olhada, a população urbana era de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a população rural era de 2 bilhões e 400 milhões de habitantes. A diferença ainda era considerável. Você está vendo aqui, ó? Em 1980, a população urbana do mundo estava na ordem de 1 bilhão e 800, 900 milhões de habitantes. A população rural era de 2 bilhões e 600. Me parece que aqui, ó, a diferença, então, já caiu para menos de 1 bilhão de habitantes. Não é? Caiu para menos de 1 bilhão de habitantes pela primeira vez, nos anos 80. Vamos continuar? Em 1990, a população urbana do mundo estava próximo a 2 bilhões e meio, 2 bilhões e 400. A população rural, 3 bilhões. Está diminuindo, não é? Diminuindo. Vamos ver agora nos anos 2000. Olha aqui. A população urbana está na faixa dos 2 bilhões e 700, 800 milhões de habitantes. A população rural deu uma estacionadinha aqui, hein? Está na ordem de 3 bilhões e 100, 3 bilhões, não é? Diminuiu consideravelmente. Olha aqui, ó, ele coloca o marco 2010 aqui, né? Na realidade, 2007, 2008. O número oficial é 2012, tá? 2012, 2013, né? É quando a população urbana ultrapassa a população rural. Olha só, então somente aqui no século XXI, não é? Há menos de 10 anos é que a população urbana ultrapassou a rural. Esse fenômeno, como já foi dito no Brasil, ocorre quando? Em 1965. Em 1965, no Brasil,
a população urbana já havia ultrapassado a população rural. Isso ocorre somente na segunda década do século XXI. E a tendência agora, ó, é o quê? Aumentar a diferença. A população rural não só estacionou, como a previsão é que ela entre em declínio. Isto é, a população vá para a cidade, os poucos que ainda permanecem no campo comecem a migrar. Isso em função do quê? Da mecanização da agricultura, isso em função da miserabilidade no campo, principalmente em países classificados como subdesenvolvidos. A tendência é isso, ó, um aumento significativo da população urbana. Está aqui. Em 2030, a previsão é que na cidade tenhamos 5 bilhões de habitantes. Daqui a 11 anos. E no campo, 3 bilhões e 400 milhões. Está aqui. 5 bilhões para 3 bilhões e 400 no mundo. Então, ó, a população rural estacionou e a população urbana só crescendo e aumentando a diferença. Aqui estão alguns números das maiores cidades do planeta. Na década de 70, aqui ó, quando a população rural ainda predominava, e em 2015, recentemente. O que a gente vai... Vamos ver se a gente consegue tirar algumas conclusões das principais aglomerações na década de 70, as grandes cidades na década de 70 e as grandes cidades em 2015. Recente isso, não é? Vamos ver aqui. Maior cidade do planeta em 1970. Ó quem é? Tóquio, no Japão, com 16 milhões e meio de habitantes em 1970. Segunda maior cidade, Nova York, nos Estados Unidos, 16,2 milhões de habitantes. Terceira cidade, China, Xangai. Xangai. Essa cidade nós vamos grifar, porque ela é uma das que vai destoar. Então vamos colocar aqui, ó. Ó, esta cidade vai destoar. Osaka, no Japão, 9 milhões e 400. Então, até aqui, elas têm algo em comum. Tóquio, Nova York e Osaka. Outra cidade que destoa. Quem? Ó, cidade do México. Não é? Londres, Inglaterra. Paris, França. Opa! Outra cidade destoante aqui, ó. Buenos Aires, na Argentina. Maior que São Paulo, hein? Ó, São Paulo não tá aqui, hein? Tá vendo, ó? Depois você vai ver onde tá São Paulo. Ó, São Paulo não estava entre as 10 maiores cidades em 1970. Buenos Aires aqui, próximo, né, na América do Sul, era maior que São Paulo. Los Angeles, também não. Não vamos apontar. Mas vamos apontar essa aqui também, ó. Pequim. Que conclusão a gente pode tirar? Das 10 maiores cidades do planeta em 1970, 6 se localizavam onde? Em países desenvolvidos. Das 10 maiores cidades do mundo em 1970, 6 delas eram países desenvolvidos. Japão, Estados Unidos, Japão novamente, Inglaterra, França e Estados Unidos. 2 cidades nos Estados Unidos, 2 no Japão e 2 europeias. Está aqui, não é? Isso em 1970. Teremos mudança? Sim. Vem aqui ver. É praticamente o contrário agora. Quer ver só? Olha só. Olha aqui, ó. Vem comigo. Maior cidade do mundo em 2015. Mumbai, na Índia. Ex-Bombaim. 28,2 milhões de habitantes. Um colosso, não é? Segunda, Tóquio. Eu vou grifar. Por quê? Daqui a pouco você vai entender. Terceira, cidade africana de Lagos,
na Nigéria, com 23 milhões de habitantes. Maior que São Paulo. Aqui, daqui a pouco você vai ver São Paulo. Quarta cidade, Dhaka, em Bangladesh, 23 milhões de habitantes. Agora sim, quinta maior cidade. Cadê? Quinta maior cidade. Vamos grifar aqui, não é? Isso aqui eu não enxergo. Ó, quinta maior cidade. Vamos grifar aqui, ó. São Paulo, Brasil. Isso em 2015, não é? Agora vamos ver aqui. Vamos continuar, não é? Aí nós temos aqui, ó. Continuando. Karachi, no Paquistão. Não vou assinalar. Cidade do México, no México. Nova Delhi, na Índia. Essa eu vou assinalar. Ó. Nova York, a nona maior cidade. Tá aqui. E Jakarta, na Indonésia. Qual a diferença, então, senhores? O que nós vimos de contrário aqui, não é? Nós vimos o seguinte, presta atenção, ó. No primeiro momento, eu mostrei para você que as maiores cidades do planeta na década de 70 estavam onde? Em países desenvolvidos. Tá aqui, não é? Agora não. As principais cidades, as maiores aglomerações urbanas do mundo estão em países subdesenvolvidos ou emergentes. Enfim, Índia, Nigéria, Bangladesh, Paquistão, Cidade do México, Brasil e Índia de novo. Além, claro, da Indonésia. Jakarta, na Indonésia, com 17 milhões de habitantes. Só temos duas cidades que faziam parte da lista anterior. Tóquio, no Japão, que de primeira caiu para segunda. Nova York, cadê Nova York aqui? De segunda caiu para nona. Então, houve um crescimento urbano significativo em regiões que até então não constavam. E esse crescimento urbano é necessário que você consiga associá-lo à industrialização. Na década de 70, o capitalismo era um capitalismo financeiro, era o capitalismo que financiava a industrialização nos países, em alguns países subdesenvolvidos. Que países? Índia, Nigéria, Paquistão, México, Brasil e e Indonésia. Portanto, esse processo de urbanização nos países subdesenvolvidos deve ser relacionado diretamente ao processo de industrialização. E esse crescimento urbano, essa urbanização, ela tem características diferentes da urbanização dos países desenvolvidos. Então, no próximo bloco, nós veremos exatamente isso. A diferença entre a urbanização nos diferentes continentes e a diferença da urbanização entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Características específicas de cada um dos processos. O processo de urbanização nos países desenvolvidos e o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. E vamos também regionalizar. Mostrar o quê? Vamos mostrar também como se deu o processo de urbanização nos diferentes continentes. África, América, vamos dividir em América do Norte, América Latina, Europa, Oceania e Ásia. Daqui a pouco a gente volta para continuar. Sai daí não, espera que eu já volto. Espera aí, tchau.